Fala, visionários! Visionários, hoje esse vídeo vai falar com você que está vivendo um verdadeiro inferno, que tudo está muito difícil e que a impressão que dá é que parece que cada dia a situação é bem pior. As relações estão cada vez mais complexas, pessoas falsas, desequilibradas, ruins, difícil, gente totalmente desconexa. Só que assim, existem 3 atitudes fato que se você continuar agindo assim, que se você estiver fazendo, a sua vida vai tender a piorar um pouco mais. Então, se você está passando por essas questões e quer entender se de repente essas 3 atitudes podem estar te levando para o declínio, então esse vídeo é para você. Ninguém disse que a convivência entre pessoas no ambiente de trabalho é uma coisa agradável, nem sempre. Na maioria das vezes amistosa, talvez um pouco falso, talvez um pouco profissional no sentido de eu entendo que a pessoa não é tudo aquilo, mas eu estou aqui para fazer o meu, desempenhar o meu papel e realmente fazer o que eu preciso fazer. Acontece que você pode pensar assim, mas nem todos pensam dessa forma. E é por isso que a convivência ela vai se dissipando ao longo do tempo. O ponto é que determinadas convivências nos fazem adoecer. E a gente tá o tempo todo sendo esmagado por situações inusitadas, por pessoas falsas, por questões de traições, por questões de conflitos N's, de coisinhas do tipo picuinha, do tipo você não me avisa de uma reunião, você não me passa as coisas que precisa, você fala o tempo todo de outra pessoa, você fala mal, você é intrigueiro, você é falso, a pessoa ela faz de tudo para me prejudicar, tá o tempo todo tentando me atrapalhar. Fora aquelas pessoas que fazem brincadeiras inusitadas, mas que no fundo está assediando a pessoa através de uma brincadeira. Pessoas que ficam dentro do ambiente de trabalho sofrendo pressões psicológicas e com isso vai cada dia um pouquinho minando as situações. Agora, antes da gente chegar nos 3 pontos, que realmente se forem atitudes que a gente estiver tomando para continuar trabalhando lá, vai só piorar a situação, porque a gente precisa entender uma situação aqui. O ambiente de trabalho, ele reúne uma série de pessoas que não tem placa, não está escrito na testa da pessoa que ela é. E ainda que tivesse, algo na vida dela pode acontecer que pode fazer com que ela mude esse cenário. E aí, a gente precisa, na verdade, se perguntar o quão nós estamos preparados para lidar com tudo isso. Quais são os nossos picos de energia para lidar com situações que talvez a gente nem imagina que a gente vá lidar. Algumas, talvez estejamos aí calejados, talvez dependendo do tempo que você já vem trabalhando, você já viveu isso em alguns lugares e por conta disso já aprendeu a tirar de letra. Agora, e aquelas pessoas que não estão acostumadas a viver isso e que de repente vai cair em situações com pessoas difíceis. Eu sempre vou dizer aqui, e vocês já que me conhecem aqui no canal, sabem que eu estou sempre falando que para que a gente tenha sucesso na vida em todos os âmbitos, nós precisamos estar bem relacionado com as pessoas. Porque quanto mais afastado das pessoas eu estiver, menos são as probabilidades que eu tenho de ter êxito nas minhas relações. Aí você vai falar assim pra mim, Patrícia, impossível. Eu posso crescer sozinha, eu não preciso de ninguém. Impossível. Não tem como você não precisar de outra pessoa. Quando você tá muito mal com alguém dentro de uma empresa,
É fácil todo mundo olhar para você. E você pode pensar que ninguém tá te olhando, mas você é o alvo fácil. E se estiver no radar dessa empresa de te dar uma promoção, de te dar uma oportunidade, vai cair por terra em relação à maneira com que você lida com as pessoas. Então, é preciso entender onde você está, como funciona essa empresa, como funcionam as pessoas, para você entender o melhor comportamento a adotar. O problema é que hoje a gente age muito no calor da emoção. Primeiro a gente age, a gente chuta o balde, depois a gente pensa, você fala, meu Deus, o que eu fiz? Eu não deveria ter agido dessa forma, eu não deveria ter falado daquele jeito, eu não deveria. E aí você vai pensar, putz, eu não deveria ter tomado essa atitude. Eu não deveria ter feito desse jeito. Por quê? Porque fatalmente as consequências é que não foram boas. Porque fatalmente você teve atitudes que te trouxeram consequências não tão agradáveis. E lógico, independentemente do que façam com você, o que mais vai chamar a atenção são os seus comportamentos. Então eu vou falar aqui, vou destacar 3 atitudes principais que, se esse for um motivo pelo qual você está navegando lá dentro, as relações com você e as pessoas com que você tem dificuldade, elas vão tender a aumentar. Muito pelo contrário, não ache você que a situação vai melhorar. Ou que você vai ter que segurar toda a bronca, suportar tudo, aguentar calado e que tá tudo bem. Não está tudo bem. Porque o seu corpo físico é que vai sentir todas as bombas do que você sente. Ou seja, você vai adoecer. E você doente, você vai ficar cada vez menos produtivo, menos criativo e menos interessante. Quando você começar a perceber que a maneira com que você se relaciona com as outras pessoas está te adoecendo, não é o fator mais inteligente de olhar para a pessoa e falar, ela está me fazendo mal, aquela situação está me fazendo mal, ele está me fazendo mal, aquela empresa está me fazendo mal. Tudo bem, pode até ser, só que essa não é uma maneira mais inteligente que vai tirar você de uma situação difícil. O que vai tirar você de uma situação difícil é a forma nova de como você pode conduzir uma situação para reverter o quadro. Aí você vai dizer assim para mim, pô, Patrícia, pera aí um pouquinho, quer dizer que eu que tenho que mudar? Quer dizer que eu convivo com pessoas problemáticas e eu é que tenho que mudar o cenário da história? É, porque o outro, dentro da razão dele, não vai mudar, enquanto você estiver dando a ele a munição dele ser quem ele é. Esse é o ponto. Acontece que quando nós estamos vivendo dentro de um ambiente complexo, tóxico, ruim, a gente não consegue pensar de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais fria, porque nós estamos assim com o sangue quente, fervendo. E é claro que as relações vão ser ruins, você não vai conseguir prestar atenção de fato no que você precisa fazer. A sua percepção ela vai estar ligada aonde? No problema. Você não vai estar focado fatalmente em soluções, porque na sua visão, ali não tem mais soluções. Então, eu vou destacar 3 atitudes que, se você tiver tomando, é interessante mudar. É interessante mudar a rota para que você tenha outros resultados. O primeiro deles é o que te motivou a entrar nessa empresa. Por exemplo, hoje eu só trabalho lá porque não tem outro jeito. Se você estiver pensando assim, ainda que quando você entrou, você criou uma expectativa e você pensou de repente, ah, Patrícia, mas quando eu entrei era bacana. Quando eu entrei foi legal, mas agora que tudo está ruim. Não importa, mas você sair de casa todo dia naquela vibração do que saco, eu só tô lá porque não tem outro jeito. Quando porque é isso que eu quero que você entenda. Não é o lugar e as pessoas. É eu indo trabalhar em qualquer lugar e ter que suportar pessoas. E ter que suportar o meu colega, que me agride, que me xinga, que me ofende.
ou o meu chefe, ou o meu sócio, ou o meu par. Porque conviver com uma situação como essa, ela só vai te puxar para baixo. Aí você vai falar assim pra mim, tudo bem, eu poderia tomar uma atitude, né, Patrícia? Então, você tá dizendo que eu tenho que sair, você tá dizendo que eu tenho que ir embora? Não, eu estou dizendo que você precisa entender por que isso está acontecendo. O que te levou a viver uma situação dessa de intriga, de briga, o tempo todo dentro de um ambiente de trabalho, no nível de você achar que você tá indo pro holocausto, tipo, pra forca. Isso só acontece porque você não está vivendo bem com determinadas pessoas. Esse é o ponto. Agora, por que tudo isso aconteceu? Por que tudo isso chegou nesse ponto? Chegou nesse ponto porque talvez quando tudo começou a acontecer, você não conseguiu ter uma atitude de mudar o jogo. O que eu sempre digo é o seguinte: para pensar junto comigo. Nada acontece de uma hora para outra. As coisas, elas começam a tomar um corpo de uma fala, de um gesto, de uma brincadeira, que você deixa, que você aceita, e tudo bem. E aí, nesse momento, é importante você pensar como você está para receber tudo isso. Se você está vivendo um momento, por exemplo, inseguro, onde você está vivendo e precisando daquele espaço, talvez você esteja navegando em um momento onde você tudo está aceitando. Ofensas, xingos, difamações, absurdos. Por quê? Porque você se colocou nesse papel. E aqui eu não estou colocando, eu me coloquei nesse papel porque eu tenho conta, eu me coloquei nesse papel. Não é isso. Dentro do seu comportamento, dentro de como você funciona, por que você aceita a viver tudo isso? Por que tudo isso está acontecendo com você hoje? Então percebe, se você hoje tem um problema no local que você trabalha, porque existem pessoas que estão te tirando sono, porque lá existem pessoas que não te respeitam, que não te valorizam e que você está batendo de frente, está brigando, significa que o problema não esteja com a outra pessoa, mas que dificuldade você tem que você não está conseguindo vencer isso. Porque enquanto você estiver lá acreditando que o outro é o problema, mas sem se dar conta de que por que você está vivendo isso, você corre um grande risco de sair de lá e viver talvez isso em outro lugar. Por quê? Porque pessoas complicadas, complexas, pessoas difíceis terão em todos os lugares. Esse é o ponto. Quando a gente entende isso, tudo fica mais claro. Porque aí eu vou pensar como eu vou resolver isso. Mas antes de chegar no como eu vou resolver, eu preciso olhar para mim e entender por que eu me sujeito a determinada situação. Por que é tão difícil eu ir trabalhar e enfrentar determinadas pessoas. Deu para entender? Esse é um ponto fundamental que faz a gente pensar aqui como a gente pode estar administrando tudo isso. Que medo eu tenho, que insegurança eu tenho, o que na verdade eu tenho. Ah, Patrícia, mas eu tenho medo de perder o emprego. Mas aí eu pergunto para você, como dentro desse mesmo trabalho você pode agir de forma diferente para mudar esse cenário? Que tipo de comportamento, por exemplo, você poderia ter que pode te ajudar a ter uma outra postura? E eu não estou falando de bater de frente, mandar outra pessoa calar a boca, porque isso aí não é profissional e denota uma confusão, denota uma fraqueza muito grande emocional. O que eu estou falando é de você retomar o respeito e entender que se ainda assim não tiver bom, aí sim você pode pegar e sair. Mas enquanto você não entender por que você está vivendo isso, você vai estar sujeito, ou pelo menos tende a estar sujeito, a viver isso em outro lugar. Ou se machucar em um tal nível, adoecer em um tal nível, que você passa a não acreditar mais em lugar nenhum. E nas outras empresas que você entrar, você está sempre fazendo as coisas de maneira meia boca, porque você está tão decepcionado, você está tão calejado, que você não acredita mais que existe um lugar que você possa trabalhar e ser feliz. Ou talvez até você está
por exemplo, tão estressado, você está tão irritado, que você acaba abrindo uma empresa. Só que o seu modo de relacionar com as outras pessoas, eles serão os mesmos. As dificuldades serão as mesmas. E onde você estiver, esse tipo de coisa vai acontecer. Então, quando a gente tem essa visão, eu estou trabalhando porque não tem outro jeito, e lá não tem outro jeito, e aquela pessoa é assim mesmo, e eu tenho que tolerar, significa que nós não estamos exercendo de forma inteligente habilidades emocionais para reverter situações ruins em coisas boas. Por quê? Porque talvez a gente não esteja acreditando que de fato a gente possa mudar esse jogo. Deu para entender? Um outro ponto que é importante a gente pensar: eu trabalho e não suporto uma pessoa em especial. Para mim, o dia acaba quando eu lido com uma pessoa que eu não suporto. Eu não suporto e isso me atinge, a pessoa também me atinge. Eu acabo fazendo, mas poderia ser melhor, mas faço o que der, o que deu, porque eu tenho hoje uma pessoa que não me suporta, eu não suporto, e a gente convive porque tem que conviver. Mas aí eu pergunto para você, numa escala de 0 a 10, você acredita realmente que você dá o seu melhor? Você consegue dar o seu melhor convivendo com uma pessoa que você não suporta? Porque essa pessoa que você não suporta, ela é seu foco diário, você já percebeu? Você já percebeu que você tá o tempo todo falando dessa pessoa, que você tá o tempo todo apontando o dedo para essa pessoa, que você tá o tempo todo pé da vida com essa pessoa, ela te olha, ela te irrita, ela fala de você, ela te irrita, outras pessoas vão falar dela pra você porque falou de você pra ela e aquele imbróglio todo e você fica mais irritado. Cara, quando é que você consegue realmente dar bons resultados? Muitas vezes você sai irritado, você trabalha estressado, aí quando você menos espera, você cai numa vibração de fofoca, de picuinha, porque eu não sei se você repara, quando existe uma pessoa que nos incomoda demais, nós estamos tão ligados a essa pessoa que a gente passa o dia, às vezes, falando dessa pessoa, apontando o dedo pra essa pessoa. Você vai almoçar, você fala da pessoa. Você chega em casa, cara, aquela pessoa, aquela irritante, o João é horrível, aquele cara é isso, pá. Você tá o tempo todo falando daquela pessoa. Você se desgasta energeticamente porque você fica o tempo todo na vibração, no radar daquela pessoa. Deu para entender? Então, atitudes como essa não vão te ajudar. Atitudes como essa não vão te tornar mais criativo, muito pelo contrário. É capaz de você ficar, adoecer ou sair por causa da pessoa e ainda assim não entender por que tudo isso te atingiu. Esse é o ponto. A pergunta é, por que a pessoa te atinge tanto? Por que ela te incomoda tanto no nível de você não suportar essa pessoa? E você não suportando essa pessoa, fatalmente você vai estar fadado ao declínio dentro dos seus resultados. Por quê? Porque essa pessoa ela vai te incomodar. E é impossível você não olhar para essa pessoa e não lembrar dos gatilhos de bronca, de raiva, de indignação que você sente. Ou seja, quando nós... Aí você vai falar assim, Patrícia, mas o que eu posso fazer se eu já tentei de tudo com essa pessoa? Cara, não é uma questão de tentar de tudo. É uma questão de, em primeiro lugar, manter uma postura. E focar no que você precisa fazer. Focar nas suas entregas. Focar realmente no que você precisa fazer. Ainda que o que a pessoa faz pode atingir você na sua área, não sei, de repente ela faz alguma coisa que possa estar falando diretamente com você, ou, sei lá, sua entrega é comprometida porque a outra pessoa te atrapalha, cara, dá um jeito de documentar, dá um jeito de conversar com alguém de maneira profissional, mas esquece a picuinha. Quando nós temos uma postura de uma pessoa extremamente profissional e a gente demonstra isso, quando a gente passa uma imagem mais madura de que realmente nós estamos querendo fazer as nossas entregas e por N questões outros setores ou outras pessoas estão nos atrapalhando, é outra pegada.
Agora, o que não dá é você ficar no pessoal o tempo todo. Olha, eu não fiz porque outra pessoa me prejudicou. Olha, isso aqui no meu setor ele não anda porque outra pessoa me atrapalha. Ó, isso aqui não aconteceu porque o João não me entrega. Ó, isso aqui não aconteceu porque a Sabrina não tá nem aí pra mim. Ó, então, como a outra pessoa não me entregou relatório, como a outra pessoa não me mandou um e-mail, eu não consigo fazer mais nada no meu setor. Isso é uma coisa que quem está do outro lado não vai ter a mesma visão que você. Sabe qual vai ser a visão que as outras pessoas terão sobre você? Que você está se fazendo de vítima, que você está arrumando desculpa, que você está criando objeções para não trazer o resultado. Então, apontar o dedo para quem você não suporta, para quem você não gosta, porque você tem picuinha com essa pessoa, não adianta. E por que não adianta? Porque as coisas não vão se reverter para o seu lado de maneira positiva como você acha. Porque, na verdade, vamos lá, você vai falar assim, Patrícia, mas eu tô sendo prejudicada, as coisas estão acontecendo comigo, ou eu tô sendo prejudicado, e aí você acha que eu deveria fazer o quê? Trabalhe e dê o seu melhor 100%. Quando a gente aprender a conviver com pessoas que não gostam de nós, fica mais fácil. O problema é que nós não estamos acostumados a lidar com pessoas que não vão com a nossa cara. Cara, não dá pra gente agradar todo mundo. Não dá pra você viver tentando ficar bem com todo mundo. Isso é um ponto que você pode ter o desejo e você pode ter a postura de fazer de tudo para estar bem com todos à sua volta. Agora, dizer que você vai estar bem com todos, isso é humanamente impossível, porque o outro sempre vai estar te interpretando conforme a régua e a ótica dele, a crença dele, a maneira como que ele pensa. Isso é uma coisa que não tem como você mudar. Às vezes você está fazendo de tudo para ajudar uma pessoa, você está sendo legal, você está sendo gentil, você está até, sei lá, dando um passo para trás para tentar chegar próximo da pessoa. Mas ela não entende isso, muito pelo contrário. Às vezes até a outra pessoa fica irritada com você pela forma gentil que você está agindo. Por quê? Porque é o jeito que a outra pessoa entende a vida, é a maneira com que ela interpreta, é a maneira com que ela acredita ou deixa de acreditar nas pessoas. Então ela não acredita que alguém possa estar tratando ela bem. Por quê? Porque ela simplesmente afasta as pessoas ao invés de trazê-las para ela. E aí, de repente, você é a pessoa que está nesse radar. Deu para entender? Uma outra e terceira e última atitude que a gente tem e que normalmente quando nós estamos pensando dessa forma, nós complicamos ainda mais as nossas relações. É quando a gente trabalha apenas para pagar boletos. É quando a gente trabalha apenas para pagar conta. Você não é a sua conta. E por que eu te digo isso? Porque nós, fatalmente, vamos lidar com pessoas complexas e com pessoas complicadas no sentido de difícil, no sentido de ser... O que é uma pessoa difícil? Eu já falei isso aqui. Pessoas difíceis são pessoas que têm dificuldade de se relacionar bem com outras pessoas. Têm dificuldade de manter uma boa convivência. Então, fatalmente, você vai estar diante dessa pessoa. Quando você é uma pessoa que pensa em trabalhar apenas pelo boleto, quando você pensa em trabalhar apenas para pagar a conta, você está jogando uma carga de uma necessidade extrema em cima desse trabalho. Você joga a carga da insegurança porque você não pode perder, porque se você perder, você não paga a conta. Ou seja, não tem prazer no que você faz. E você indo trabalhar sem o prazer, porque apenas você está lá para pagar as contas, isso significa que qualquer situação difícil que você for ter lá dentro, você não vai estar preparado emocionalmente para lidar com essas questões. Talvez você não esteja preparado para ativar o seu modo de percepção positivo de entender como você pode reverter tudo isso. Você não estará capacitado, habilitado para entender quais seriam os comportamentos mais adequados para você lidar com determinadas situações. Por quê? Porque você não tem minimamente um prazer, porque você não está bem. Não é o tipo de trabalho que você vê prazer, que você está engajado, que você está motivado, disposto. Muito pelo contrário. Você só está lá para pagar a conta, você só está lá para pagar o boleto. Isso tem um peso negativo absurdo. Por quê? Porque isso não te dá prazer. Quem é que só trabalhar para viver conta vive feliz?
Você pode agradecer, que é muito bem, nossa, obrigado por eu ter esse emprego, mas você não vai estar feliz, você não vai estar satisfeito, você não vai estar animado. E dizer que você não tem um problema lá dentro é mentira, porque todo mundo tem um problema dentro do ambiente de trabalho. E não trabalhar feliz só potencializa o meu negativismo em relação a outras pessoas, ou seja, qualquer pessoa que eu possa ter um problema vai dar pau. Eu não vou ter emocional, eu não vou ter estrutura, eu não vou ter satisfação, eu não vou ter alegria, eu não vou estar bem para lidar com essas questões difíceis. Então, percebe? Eu preciso de outras áreas da minha vida, bem, eu preciso que o meu trabalho minimamente me traga um retorno sobre esse investimento, é o famoso ROI que a gente fala. Ou seja, que retorno eu tenho desse trabalho? Satisfação, felicidade. Patrícia, mas não dá para trabalhar e ser feliz no mesmo lugar. Dá. Porque até para você poder escolher um bom trabalho, você precisa minimamente estar bem. Tudo bem, se você teve que trabalhar num lugar que você precisou no primeiro momento escolher a toque de caixa, das duas uma. Ou você faça um planejamento para você se organizar e sair de lá o máximo que você possa, ou dentro desse ambiente que você de repente não gosta, procurar pontos positivos para você trazer melhor harmonia para você e você poder conviver melhor com as pessoas. Mais uma vez, nós não conseguimos controlar o outro, mas nós podemos encontrar em nós mecanismos para lidar melhor com determinadas situações, até as mais difíceis. Então, quanto melhor feliz, melhor satisfeito, na verdade, você tiver, quanto mais feliz você tiver, mais a probabilidade de você aumentar os ganhos e lidar com o outro é muito maior. Você se torna atrativo, você passa a ver coisas mais criativas, você consegue até driblar essa pessoa chata que está o tempo todo pegando no seu pé. Ela não vai ser mais a principal pessoa a te tirar do eixo, muito pelo contrário. Você vai estar tão bem que isso vai estar te trazendo mais harmonia. Você vai olhar e vai falar, meu, pelo amor de Deus, vai trabalhar e me deixa aqui. E aí você vai estar focado aonde? Fazendo as suas coisas, procurando harmonia com aqueles que querem harmonia com você. Você vai procurar pessoas que queiram crescer como você. Você vai se juntar a pessoas que queiram prosperar e que desejam um melhor relacionamento harmônico, sinérgico entre as outras pessoas. Ou seja, são com essas pessoas que você vai passar a ter. E essa pessoa vai sair do seu radar. Agora, isso é fácil? Não. Principalmente quando a gente está um determinado tempo dentro da organização que a gente passa a ter um problema pessoal com alguém. Ainda que esse problema pessoal ele começa dentro do mundo corporativo. Sei lá, por uma questão de trabalho virou pessoal o negócio. É mais difícil de você se desgrudar. O que você precisa fazer é, aos poucos, um dia após o outro, procurar ter pensamentos mais positivos, falar menos da pessoa possível, olhar menos para ela possível e só se fazer a seguinte pergunta: por que essa pessoa me incomoda tanto? Por que ela me atinge tanto? O que ela tem ou o que me falta que ela me puxa o tempo todo para baixo? É importante que você anote isso. Porque quando você der de cara com essas respostas, você vai fatalmente conseguir dar soluções para determinados problemas que são aparentes para você. Então, pense, existem atitudes que não contribuem com o que nós fazemos e como nós nos relacionamos em relação às pessoas. Nós estamos o tempo todo lidando com pessoas. E quanto melhor eu estiver, melhor eu vou buscar relações mais sadias para o meu dia a dia. E fatalmente eu vou ter mais faro, longe, percepção, feeling, de entender quais são aquelas pessoas a qual eu vou me afastar ou minimamente conviver com elas. Para pensar, veja se tem sentido e me diga aqui. Deixe sua pergunta e me diga, já teve uma relação complicada com alguém que você falou, meu Deus, o que eu faço agora? Ou perdi a cabeça, ou tô sofrendo por isso? Deixa o seu relato aqui.
e me diga como eu posso te ajudar ou até mesmo se esse vídeo te ajudou, tá certo? Então não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar. Um forte abraço, tamo junto e não esquece da nossa live quinta-feira. Forte abraço.